Para finalizar o estudo das integrais impróprias com uma aplicação, que é a generalização do fatorial a qualquer número real maior que menos 1. Tá? Porque vocês aprenderam a calcular o fatorial, né? Para qualquer número natural. A definição do fatorial é dado n natural. Lembrando aqui, ó, dado n natural, quem é o fatorial de n? O fatorial de n é 1, tá? Se o n é 0, né? Tá? E é n vezes o quê? O fatorial de n menos 1. Se o n é maior que 1, tá? Dessa definição do fatorial. E aí nós vamos generalizar o fatorial para qualquer número real maior que menos 1. Mas para isso, você precisa, primeiro, o seguinte, observe o seguinte, ó. Dado A positivo, tá? Dado A positivo, quem é essa integral imprópria aqui, ó? Integral de 0 a mais infinito de elevado a menos a x dx. Essa integral aqui, tá? Integral de 0 a mais infinito de e elevada, tá? De e elevada a... Na realidade é... Deixa eu colocar assim, vou colocar nesses termos, mais um. Dados, tá? Dados C positivo e A real, eu vou querer a integral de A mais infinito de elevado a menos cx. Vou provar que essa integral converge. Por que essa integral converge? Porque, por definição, isso é o quê? Limite com o tendendo a mais infinito da integral de A a U, certo? Integral de A a U de elevado a quanto? A menos cx dx, tá? Mas isso é igual a quê? Ao limite com o tendendo aqui a mais infinito de quanto? Quem é a integral de E elevado a menos cx, tá? Tá? Você divide por c fora, divide por menos c fora, tá? Então fica integral de 0 a 1 de elevado a menos cx vezes o quê? Menos c dx. Ok? Concorda comigo? Ó? Tá? Então você tem a integral de, ó, elevado a v, o quê? dv, certo? Uma elevado a v dv. Então isso aqui, entendido aí? Então isso aqui é o quê? É o limite com o tendendo a mais infinito, tá? De menos 1 sobre c. Integral de E elevado a v dv da quem? E elevado a v. Menos cx de 0 a u. Tá? De 0 a u. Então isso é igual a quê? Ao limite com o tendendo a mais infinito. Isso aqui fica essa função no u, né? Então fica menos 1 sobre c vezes E elevado a menos cu. Lembra que eu estou pegando c positivo, ó. C positivo, tá? Menos o valor dessa função no zero não, desculpe, ó. Então aqui é o quê? A, está no zero. Esse aqui é A, tá? Ó, A, portanto. Então fica
mais o quê? Que fica menos, né? Fica 1 sobre C elevado a quem? Menos CA, que é constante nesse limite. Então, isso aqui dá o quê? Faz U tendendo a mais infinito, como C é negativo, como C é positivo, perdão, menos CU é negativo, vai a menos infinito. De modo que isso aqui vai a zero. Isso aqui tem limite zero. Então, isso aqui dá quem? Dá E elevado a menos CA sobre C, que é o número real. Ok? Então, para todo A real e para todo C positivo, essa integral imprópria converge. Gravem isso. Qual é a moral da história aqui? Qual é? Para todo C positivo e para todo A real, a integral de A mais infinito de A elevado a menos Cx, integral em x, que é a integral imprópria, essa integral converge e dá igual a E elevado a menos C sobre A dividido por C. Tá? E a sequência aqui da aula de hoje, para eu não me perder. Tá? Tá bom? Agora, uma coisa importante é o seguinte, ó. É que se você pega A positivo e P real, é uma coisa importante você observar, e eu vou botar de preto aqui para destacar, ó. É que dado A positivo, tá? Uma proposição, ó. Proposição. Isso é o seguinte. Dados A positivo e P real, limite de x elevado a P sobre E elevado a x, com x tendendo a mais infinito, isso é igual a zero. Tá? Vem a mesma notação. Dados A positivo e P real, limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a P sobre E elevado a x, ou seja, qualquer potência de x no infinito, né, é o comportamento assintótico, tá? Qualquer potência de x a mais infinito cresce com uma velocidade muito menor do que a exponencial de AX. Para A, o quê? Para A positivo, tá? Prova disso, tá? A prova disso é em alguns passos. Primeiro você observa o seguinte, se P é negativo, tá? Se o P é negativo, se P é negativo, então esse resultado é trivial. Por quê? Porque você fica com o limite, com x tendendo a mais infinito, de x elevado a P sobre E elevado a x, olhando o fato que o A é positivo, tá? Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 1 sobre E elevado a x vezes x elevado a menos P. Agora, observe, o P é negativo. Tá certo? Se o P é negativo, menos P é positivo. E com x tendendo a mais infinito, esse denominador, sendo A positivo, a exponencial de AX vai a mais infinito, x elevado a menos P vai a mais infinito, de forma que tudo vai a zero. A zero. Tá certo? Tá bom? Agora, observe o seguinte, ó. Observe que dado C real, tem a limite de C sobre E elevado a x, com x tendendo a mais infinito. Dado C real. Claro que isso aqui é quanto?
é zero, né? Porque a exponencial aqui, o A positivo, vai a mais infinito, então isso aqui dá zero. Tá certo? Ou seja, o limite com x tendendo a mais infinito de 1 dividido por e elevado a x dá zero. Isso quer dizer que essa igualdade também vale como do P é zero. Tá? Tá certo? Logo, preste bem atenção, o limite de quê? De x elevado a zero, né? Sobre e elevado a x, com x tendendo a mais infinito, isso é zero. Tá? Agora o seguinte, ó. Se você pegar um n, dado n natural não nulo, quem é limite com x tendendo a mais infinito, tá aceso aqui, tá? Eu já testei, né? De x elevado a n sobre e elevado a x. Se limite, qual? N natural não nulo. Qual é o limite do numerador? Mais infinito. Qual é o limite do denominador? Mais infinito. Eu estou com uma indeterminação mais infinito sobre infinito, onde eu posso aplicar L'Hopital. Tá? Então isso aqui é o quê? O limite com x tendendo a mais infinito. De quê? De derivada disso aqui dá n, xn menos 1, sobre o quê? A vezes e elevado a x. Olha, se o n é 0, se o n é 1, já morreu. Porque isso aqui vai ficar constante n, certo? Com x tendendo a mais infinito, sobre a vezes e elevado a x, que tem limite mais infinito, dá 0. Se não, se o n for maior do que 1, se o n for maior que ou igual a 2, se o n é 1, isso aqui morreu. Agora, se o n for maior que ou igual a 2, eu tenho infinito sobre infinito, eu posso aplicar L'Hopital. Ou seja, eu posso aplicar L'Hopital quantas vezes for necessário. Isso aqui é igual a quê? Ao limite com x tendendo a quê? Mais infinito. E eu paro quando isso aqui aparecer n fatorial, certo? Que fica n vezes n menos 1 vezes x elevado a n menos 2. Como o x está tendendo a mais infinito, x é supostamente positivo, então eu vou ficar aqui com o quê? N fatorial. E aqui vai ficar, né? Passando todas as derivadas, fica o quê? A elevado a n elevado a x. Concorda comigo? Concorda comigo? Tá? De modo que, ó, n sobre a elevado a n é uma constante, ó, nesse limite. É o caso aqui, ó. Vou aplicar esse caso. Aqui quem é o c nesse caso? Quem é? N fatorial, perdão, disse n, é n fatorial sobre a elevado a n. Então isso aqui, quanto é que dá esse limite? Certo. Ou seja, isso é verdade, essa igualdade vale, portanto, essa igualdade vale para todo n natural. Para todo n natural, vale, para todo n natural, não, desculpe. Para todo n natural vale limite de x elevado a n sobre e elevado a x é zero. Portanto, para todo p natural, essa igualdade vale. Tá certo? Para todo p natural. Né? Agora, vamos assumir o quê? Que o p é maior que ou igual a zero. Daí, dado p maior que ou igual a zero, tem-se o seguinte. Olha o tem-se aqui para reforçar, né? Tem-se. O x elevado a p sobre e elevado a x, isso é maior que ou igual a zero. Isso é, de fato, isso é maior que zero. Maior que zero. E é menor ou igual a quê? A x elevado ao teto de p. Vocês lembram que é o teto de p? Teto de um número real
tá certo? É o menor inteiro maior que ou igual a ele, tá certo? Quem é o teto de π? 4. Quem é o teto de 3? 3. Tá certo? O teto de um número, lá do cálculo 1, o teto de um número real, tá? É o menor inteiro maior que ou igual a ele. Então isso aqui fica menor que isso. E essa igualdade vale para todo x pertencente ao intervalo 1 mais infinito. Por quê? Porque se o x é 1, é claro que vale, né? E se o x é maior do que 1, lembre que a exponencial é estritamente crescente. Então, x elevado a p é menor do que isso, porque o número real é sempre menor ou igual ao seu teto. Então, x elevado a p é menor que ou igual a x elevado ao teto de p. Por quê? Porque a base é maior que ou igual a 1. Em 1 é verdade, se for maior do que 1 também é verdade, porque a exponencial é estritamente crescente. Tá certo? Só que esse número aqui é um número natural. Nesse caso, como o p é maior que 0, isso aqui é um número natural. E nós já sabemos o seguinte: quem é o limite de x elevado ao teto de p sobre e elevado a x, com x tendendo a mais infinito? O teto de p é o número natural. E para número natural, isso aqui é quanto? 0. Tá certo? Assim, você tem isso. Logo, assim, a redação correta é como, redação correta é como, é um como o limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a teto de p sobre e elevado a x é 0. Qual é a conclusão? Isso aqui que está no meio, né? Eu faço o x tender a mais infinito, se esse aqui vai para 0, que está no meio pelo teorema do confronto, né? Hã? Eu estou pegando x tendendo a 1 mais x nesse intervalo. Hã? Como é? Se p for 0? Não, isso aqui já vale, tanto faz p maior ou igual a 0 como 0. Não, se você quer assim, tudo bem. Porque para p igual a 0 eu já provei, tá certo? Hã? É, por causa desse aqui. Esse aqui tanto faz, ó. Tanto faz, então eu posso pegar p maior que ou igual a 0. Então, não causa problema, porque para p igual a 0 eu já demonstrei, tá? Então, dado p maior ou igual a 0, tem-se isso aqui. E como esse limite é 0, o que está no... E aqui é maior, né? Porque o x é maior que ou igual a 1. Então, como esse limite é 0, qual é a conclusão? Limite de x elevado a p sobre e elevado a x, com x tendendo a mais infinito. Isso aqui é 0. Tá certo? Tá bom? Então é 0, tá certo? É 5, como se diz, então esse limite é 0. Ou seja, eu provei que a igualdade vale o quê? Para p menor do que 0, a igualdade vale para quem? Para p menor do que 0, tá certo? E vale para quê? Para p maior que ou igual a 0. Hã? Então vale para todo p. Se eu botar aqui maior, não tem problema, continuo tendo isso aqui, porque 0 já está provado aqui. P igual a 0 já está provado. Entendido aí? Tanto faz. Tá? Então está demonstrado. Limite de x elevado a p sobre e elevado a x, com x tendendo a mais infinito, isso é 0, qualquer que seja a positivo, qualquer que seja o p real. Estamos claros? Aí, tá? Vale para p negativo, para p igual a 0 e para p maior do que 0.
Ok? Tá? Então, isso aqui tá ok. Agora, eu vou provar a seguinte proposição.